Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós iremos dar início a essa live e eu quero pedir aos irmãos que estejam bem atentos ao tema que nós vamos tratar aqui, que é muito importante, que está diretamente relacionado à criação dos nossos filhos, à preocupação nossa. Nós estamos com os irmãos aqui, com a classe dos adultos aqui, né? As crianças estão em aulas, estão nas aulas. Nós estamos com pais aqui, com pais de criança, pais de intermediários, pais de adolescentes. Alguns avós aqui trouxeram os netos também. Então nós queremos aqui deixar uma palavra para os irmãos, para os pais. Qual a preocupação nossa com os nossos filhos, na educação, como educá-los, como instruí-los diante de tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos à mesa aqui com a nossa irmã Davina e a nossa irmã Priscila. São irmãs que são profissionais no assunto. A irmã Davina é mestre em educação, não é isso? A nossa irmã Priscila é formada em comportamento, não é isso, irmã Priscila? Então, as irmãs vão trazer na prática para nós, no dia a dia, como nós devemos observar os nossos filhos, como devemos instruí-los, como devemos lidar com certas situações que um pai e uma mãe enfrentam, né? Ninguém aqui está imune de enfrentar uma dificuldade com o filho, alguma coisa que o filho ouviu na escola, o comportamento dele, na educação dele. E diante dos desafios que nós estamos, como nós vamos nos comportar? Como iremos instruir os nossos filhos? Qual o comportamento nosso diante deles? Que o tema dessa live é esse. O tema da live eu quero ler aqui para os irmãos, é desafios e preocupações na educação dos nossos filhos. Então eu quero aqui deixar a palavra primeiramente com a nossa irmã Davina e pedir a ela que ela possa comentar dentro desse assunto os desafios que nós estamos enfrentando no crescimento dos filhos, no comportamento deles, como nós iremos lidar com isso tudo. A irmã Davina pode ficar à vontade. A paz do Senhor, irmãos. Então, vamos começar pelos desafios, né? O nosso assunto é o desafio. Definir bem um desafio nos ajuda a vencer bem um problema, né? Então, qual é o desafio hoje? Hoje, os nossos filhos, eles não estão mais apenas sob o nosso controle e o controle da igreja. A evolução da comunicação, o acesso fácil e geral às redes sociais, esse acesso, ele possibilita aos nossos filhos conhecer e aprender além daquilo que nós podemos controlar. Porque o ser humano, né, principalmente da infância e adolescência, é uma fase de muitos aprendizados, muitos aprendizados. O cérebro está preparado para aprender, e com o acesso irrestrito às redes sociais, eles aprendem tudo. Então, é uma geração extremamente conectada. Isso para nós é um desafio. Eles estão conectados e ali eles estão aprendendo, recebendo ensinamentos, aprendendo conhecimentos, informações, aprendendo habilidades, sentimentos, encontrando verdades que às vezes não são as verdades que nós temos no nosso lar. Então o desafio é esse aí. E aí o que nós fazemos com essa situação, né, para educar os nossos filhos? E aí é o que nós vamos falar hoje, né? Algumas dinâmicas, algumas estratégias, e nós podemos já pontuar para os nossos irmãos. Nós precisamos nos fazer presente na vida dos nossos filhos, e é isso que nós vamos tratar. Então está posto o desafio. Irmã Davina, o pai, ele tem que impor limites, isso aí, os pais, no acesso à informação, à tecnologia. Qual fase que tem que ser mais observada? Existe uma orientação científica para isso aí? Existe uma orientação científica, por exemplo, da criança com 2 anos, até 2 anos, que não tenha acesso a nenhuma rede social.
Eles se encantam com a imagem, com a luz, então não é para ter acesso nenhum. Depois, meia hora, vai crescendo. Agora, o limite. Se eu entrego um celular para o meu filho, ele vai para a escola, eu já perdi o limite. E eu dei uma internet para ele, então eu não tenho mais controle do que ele está vendo. Inclusive, há uma legislação agora, já estamos iniciando em 2025, uma legislação nacional que atinge todas as escolas, de qualquer nível, de que é proibido celular na escola. Então, os pais podem se apegar a essa legislação, falam, não vai levar o celular para a escola, não precisa. Lá tem computador, se quiser usar. Então, de tal maneira que é séria essa situação. O limite tem que ser dado. Tem que ser dado. Tudo na palavra de Deus tem um limite. Então, se a gente percebe, o filho chega da escola, pastor, e ele, primeira coisa, ele pega e se conecta. E ele vai ficar aí. E ele fica. E ele não arruma a mochila, ele não faz uma atividade, ele não arruma o próprio prato que ele come, e não faz atividade. Então, isso já passou do nosso limite. Temos que ter um limite para isso. E aí o pai, como é que a gente consegue essa autoridade, pastor? Como é que a gente consegue essa autoridade? De dizer para o nosso filho, que ele não pode. Não é apenas dizer não pode. É dizer não pode, é explicar por que não pode. Se ele for um adolescente já mostrar alguns estudos que existem. Nessa semana, agora no mês de fevereiro, foi publicado um estudo por 2 universidades americanas e que falam, a massa cinzenta, ela é afetada. Está comprovado, a massa cinzenta do nosso cérebro, ela é afetada por uma conexão excessiva às redes sociais. Então já está, o cérebro ele é atingido. E atingido aonde? Exatamente na região aonde ocorre o vício. O mesmo vício pelo cigarro, pela bebida, pelas drogas, é a mesma região afetada pelo vício nas redes sociais. Então, nós enxergamos isso no nosso lar? Enxergamos isso? Então tem que pedir socorro, tem que intervir. Então temos que intervir aí. E aí se o pai tem dificuldade, o conselho é procurar a escola, procurar um profissional. Nossa irmã aqui, eu acho que ela pode dar alguns conselhos, que ela é profissional na área. É procurar a igreja, é colocar para orar. E enfrentar com certeza, não tem mais, vai chorar, vai espernear, mas aí é a hora da gente dizer assim, agora é assim, porque eu te amo, meu filho, porque eu te amo e eu vou fazer isso com você, por amor. Pode ter um embate nos primeiros momentos, mas depois eles vão aceitar, com certeza. E se eu não tenho tanta experiência, tenho dificuldade, é uma geração diferente, é aí que a gente reforça, tem que procurar ajuda. E Davi, então assim, é muito comum, e talvez até aqui tem alguns pais aqui que talvez agem desta forma, O filho chorou, para entender o filho, aí dá o telefone celular para o filho parar de chorar. A mãe está precisando fazer alguma coisa dentro de casa, que as irmãs ficam mais em casa, é mais comum. Aí para a mãe conseguir realizar a sua atividade dentro de casa, faz o quê? Dá o telefone celular para o filho. Então, esse comportamento, a princípio, que os pais podem achar que é certo, que é uma ajuda para eles, é completamente prejudicial à formação da criança, dos seus filhos, o cérebro dela, a formação cerebral dela, o comportamento dela. Então é um erro que tem que ser corrigido urgentemente. Nem começar a acontecer. Por exemplo, ficar refém de um filho é um estágio muito difícil na família. Se a criança, o adolescente, ele faz uma birra, ele chora, ele se tranca, então os pais já estão reféns dos filhos. E aí essa situação ela precisa realmente mudar e mostrar. Irmãos, não vai fazer ninguém sofrer demais, ninguém vai morrer por se ficar um dia triste às vezes, porque você tirou, você proibiu, você colocou um limite. Não vai. Faz hoje, faz amanhã, depois eles vão reconhecer. Agora sempre tem que ter uma alternativa. Está demais no celular, o que ele vai fazer? É sempre bom apresentar uma alternativa. Está demais, o que vai fazer? E quando ele chega, ele
escolhe, dependendo da idade, até que pode ter, viu, pastor? A gente não pode negar de todo. Eles não vão ser proibidos de usar o celular. Não, a gente não pode proibir. Mas aí acompanhar o que está vendo. Há muita coisa boa que se aprende hoje. Muita coisa boa que se aprende a fazer sozinho. Você tem muitos vídeos instrutivos, tem muita coisa boa, tem muitas informações que você pode adquirir. É só fazer esse processo. Do que é que nós estamos falando e que está matando os nossos adolescentes e jovens e destruindo os seus neurônios, que é a nossa parte intelectual. É o vício nas redes sociais, que não levam nada. Eles falam que é um brain rot, cérebro apodrecido. Existe já uma linha de estudo chamada brain rot, é o cérebro apodrecido, porque não tem nada de conhecimento. Você só vê, fica passando ali e não aprende nada e vicia. Porque existe um prazer, existe um bem-estar de você ficar olhando aquilo ali. Existe um bem-estar. Esse bem-estar é desencadeado por um neurotransmissor chamado dopamina. É o mesmo neurotransmissor que te causa um prazer e um bem-estar, por exemplo, com a droga, com o cigarro, com a bebida. É o mesmo neurotransmissor que é usado nas redes sociais. E ele faz com que, né, o cérebro ele não evolua como ele tem que evoluir. Porque o cérebro ele tem um período grande de evolução. Os nossos filhos até 20, 22, 23 anos ainda, eles têm um processo de evolução cerebral bem intenso, né, que vai diminuindo depois. Então, é verificar. Eles podem. É bom. Muita coisa se aprende ali. Muita coisa se aprende para estudar, para o crescimento, até mesmo para ter... conhecer lugares, coisas, situações que na vida deles eles não teriam conhecimento a isso. Agora, é preciso verificar os sinais de que tem uma doença acontecendo. O excesso de isolamento, a rebeldia excessiva além daquilo que é normal de uma adolescência. O adolescente, naturalmente, ele questiona, ele não aceita algumas coisas, ele quer coisas diferentes. Isso faz parte da adolescência. Agora, a sequência de horas nas redes sociais, podem ter certeza, a ciência já provou isso. Já provou, atinge o cérebro dos nossos filhos. E nós estamos chegando agora, com essa geração que está chegando ao mercado de trabalho, está um desafio. Eles não conseguem se concentrar. O prejuízo que está vindo, qual é o prejuízo que vem para o cérebro? É a falta de foco, de concentração. Uma vantagem que vocês, né, da nossa geração que está aqui, e a geração mais nova do que a minha, que adquirimos, foi o trabalho em equipe. Foi uma vantagem para o trabalho corporativo. É o trabalho em equipe. E eles não conseguem. Por que eles não conseguem? Porque eles interrompem, não fazem a parte deles, não assumem a responsabilidade deles. Por quê? Porque na mente eles precisam parar e verificar a rede social. A curtida, o comentário, né, o último lançamento que foi colocado. Então é contra isso, é sobre isso que nós estamos falando hoje. Quero dirigir aqui a palavra à irmã Priscila, que a irmã Priscila é ligada mais à questão de comportamento, né, Priscila? Então, se nós temos aqui hoje conosco um pai, uma mãe que está vivendo isso dentro de casa, que está vendo o filho dessa forma, e às vezes o pai e a mãe não sabem o que fazer. O que eu vou fazer? Meu filho quer o telefone, se eu pegar o telefone ele chora, e se ele chorar eu não consigo ficar em paz, aí cede para o filho, e não sabe uma alternativa que possa substituir, lidar com essa situação. Eu queria que a senhora deixasse uma palavra para os pais nesse sentido, Priscila. A paz do Senhor. Antes de falar sobre o comportamento, eu queria reforçar o que a irmã disse sobre a dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor que ela percorre no nosso cérebro. Ela tem 4 lugares que ela percorre no nosso cérebro. E o que o celular, as redes sociais faz é o que a irmã falou. Ele percorre no lugar do vício, que é onde a pessoa ela fica viciada. Para vocês terem uma ideia, é o mesmo caminho que uma pessoa que usa droga, usa bebida, usa pornografia, percorre. Quem assiste, quem fica jogando, quem assiste rede social, é a mesma sensação no cérebro.
Por isso que fica viciante. E aí o que a gente precisa entender como pais é o seguinte, que nossos filhos, eles não têm maturidade emocional para decidir sobre a vida deles. Isso é fato, eles não têm. Para vocês terem uma ideia, o cérebro, ele começa a amadurecer para você conseguir ali realmente tomar decisões assertivas a partir dos 28 anos. Então crianças, é o que a irmã falou, crianças assistindo tela, bebezinho, 2 anos, é um péssimo estímulo. Você está ali matando neurotransmissores no cérebro dessa criança, aonde ela vai querer cada vez mais esse estímulo fácil, esse estímulo de graça, sem esforço nenhum. A dopamina é algo que foi criado por Deus. Para quê? Para justamente nos dar energia para buscar aquilo que a gente quer, a nossa recompensa. Mas se eu estou tendo ela de graça, sem esforço nenhum, para que eu vou me esforçar para estudar? Para que eu vou me esforçar para fazer um esporte? Para que eu vou me esforçar para ter, às vezes, uma alimentação saudável? Para que eu vou me esforçar para ter uma rotina, se eu já estou tendo estímulo suficiente com o celular? Então, é algo muito sério. E a questão dos pais falarem, mas eu não consigo. Primeira coisa que vocês têm que entender, que Deus, ele já te deu autoridade sobre o seu filho, espiritual e emocional. Você já é uma autoridade espiritual e emocional sobre a vida do seu filho. O que basta é você se posicionar como essa autoridade. A partir do momento que você entende isso, que tudo que você é permissivo, tudo que você permite, você está construindo um caráter. Então, o nosso papel aqui hoje é trazer consciência, uma reflexão, sabe, sobre nós como pais, como que nós estamos agindo com nossos filhos. Não é para culpar ninguém, e sim eu falo que a culpa, ela serve para a gente refletir. E o que passou, passou, né? Deus mesmo, ele não fala na Bíblia que ele não lembra do nosso passado. É a partir de hoje, quando vocês saírem daqui, o que vocês vão decidir fazer e como fazer isso. É importantíssimo a criança ter uma rotina estruturada, porque entenda uma coisa, se a criança ela não tem uma rotina, ela vai ficar ociosa, ela vai ficar entediada. E o maior perigo é esse, quando a criança ela fica entediada demais. Nós adultos, quando ficamos entediados demais, o que a gente faz? Pega o celular. Então a criança, quando ela não sabe lidar com o tédio, ela busca aquilo que dá o prazer rápido. Lembre-se sobre isso. Priscila, como que eu faço para o meu filho não ficar entediado? Ele vai ficar entediado é bom ficar entediado, mas o que eu vou fazer com esse tédio é que é o perigo. Para vocês terem uma ideia, a criatividade, ela aparece no tédio. Agora, se a criança o tempo todo está tendo estímulo, ela não passa pelo tédio e ela não usa a criatividade que Deus deu para ela. Que todos nós somos criativos. Isso não é de acordo com o temperamento, não, todos nós temos criatividade, só que uns usam e outros não. E a criatividade é algo fundamental para o ser humano, até mesmo para saber resolver problemas. Porque quando a gente é criativo, a gente se vê em frente a um desafio, a gente aciona a nossa criatividade para resolver aquele problema. Então, uma construção para esse adulto que vai ser o seu filho. E aí, o primeiro passo é você criar uma rotina, colocar horário. Não tem problema, como a irmã falou, não tem problema a criança assistir. É importante você ali saber o que o seu filho está assistindo. Participe da vida do seu filho. Eu sei que todos aqui devem ter muitas ocupações, mas entenda o seguinte, não é uma obrigação, é um investimento que você está fazendo na vida do seu filho. Quando você para, desacelera e senta do lado dele e até mesmo assiste com ele o que ele está vendo, querendo entender o que ele está assistindo, o que ele está aprendendo com aquilo. E aí outra coisa importante para os pais é o seguinte: a sua percepção da experiência é diferente da percepção daquela criança. Então, busque entender como que ela está interpretando aquilo. Como que eu faço isso? Me conectando com meu filho. Todos os dias, pare meia hora. E ali eu vou ensinar 3 perguntas que eu acho que abre o diálogo. Quem quiser anotar aí, são 3 perguntas fundamentais. Uma coisa que não dá certo é você chegar para o seu filho e falar assim: e aí, como é que foi o seu dia? Ele vai falar: foi bom.
Não tem diálogo. Agora, quando você chega para o seu filho e fala assim: filho ou filha, me conta uma coisa boa do seu dia. Mas aí, se seu filho for aquele que gosta de falar, você vai falar assim: ó, uma coisa só, hein? Me conta uma coisa só. Ele vai sentir vontade de falar todo sobre o dia dele. E ali você vai falar assim: filho, me conta agora uma coisa ruim que foi do seu dia. E aí ele vai te contar uma coisa ruim. E aí você vai voltar para ele uma pergunta assim: filho, o que você aprendeu nesse desafio? E ali você, junto com seu filho, você vai ensinar ele a pensar. Aí a gente entra naquela questão que a irmã acabou de falar, sobre dificuldade de foco, dificuldade de disciplina. As crianças não estão sabendo pensar por si só. Elas estão tendo tantos estímulos que elas não sabem raciocinar. E o nosso papel como pais é treinar os nossos filhos a pensar. Pensar de qualquer jeito? Não. Pensar tendo a mentalidade de Cristo Jesus. Então, quando eu pergunto para o meu filho: filho, como é que foi o seu dia? E ele fala: qual foi o desafio? O que você aprendeu com isso? Aí eu devolvo para ele: filho, o que Jesus faria numa situação como essa? Aí vocês desenvolvem um diálogo de comportamento. É isso. Priscila, eu vi alguns irmãos anotando as perguntas aí. Eu vou pedir para você repetir, tá? Porque é uma técnica, uma instrução que vai poder abrir um diálogo, essa conectividade dos pais com o filho, né? Isso aí. Por gentileza, Isso responde aí. Aí assim, eu vou repetir a pergunta, mas é importante vocês se colocarem à disposição, sabe? Como se fosse um horário marcado para você conversar com o seu filho. Coloca realmente, vai ser aquele momento em que você vai buscar ele na escola e no carro você vai perguntando, ou vai ser no momento à mesa, onde toda a família vai sentar para jantar. Ou vai ser no momento do café da manhã. Então escolha, não deixe aleatoriamente, porque não vai acontecer. Quando a gente não toma uma decisão sobre algo, ela não acontece. Então escolha um horário para você ter esse momento com o seu filho. É à noite, quando você for fazer ele dormir? Então você vai fazer a seguinte pergunta: filho, me conta uma coisa boa do seu dia. E ali você vai deixar ele falar. E aí um detalhe, gente, é o seguinte: não julgue. Não julgue. Não faça aquelas reações de apavoramento, julgamento. Não, só escuta. E depois você... Aí eu falo o seguinte: nós que somos servos do Senhor, nós temos o Espírito Santo para nos orientar. E ali naquele momento você vai pedir sabedoria ao Senhor. Muitas vezes ele vai falar algo que você vai... Meu Deus, como que eu vou saber lidar com isso? No interior você fala assim: Espírito Santo, me ajuda. Me dê sabedoria de como direcionar meu filho nisso aqui. E ali você vai perguntar: meu filho... Né, como colocou aqui as perguntas, né? Conta uma coisa boa do seu dia. Ele vai falar. Depois conta uma coisa ruim do seu dia, uma coisa que foi desafiadora, alguma coisa que te deixou triste. E ali dá nome aos sentimentos. Ajude o seu filho a reconhecer os sentimentos. O que você sentiu? Como que você se sentiu? Tá? E ali ele vai te contar e você vai perguntar para ele: o que você aprendeu com isso, filho? E ali, junto com ele, você vai criar uma estrutura, um raciocínio, um aprendizado, uma oportunidade de crescimento. É isso. Irmãos, todo o tema que nós estamos tratando aqui, que está sendo falado, a grande preocupação nossa é o quê? É ter os nossos filhos sempre conosco e, o mais importante, seguindo o caminho do Senhor. Nós não temos filhos, o Senhor não nos deu filhos para nós perdê-los para o pecado que está aí fora, para o mundo que está corrompendo as famílias, destruindo a infância das crianças, a adolescência das crianças, contaminando o coração e a mente. Deus nos deu filhos para que eles possam receber de nós a herança que Deus nos deu um dia, que é a palavra. E que eles possam viver na presença do Senhor, para que eles possam caminhar na presença do Senhor e viver as experiências dele. Então todo o conselho que nós estamos aqui recebendo nesta manhã aqui do Manaim é para que nós possamos estarmos apercebidos nesta hora. Irmãos, nós não podemos errar. Os pais, talvez a palavra não poder errar é uma palavra muito pesada, mas nós temos que estar atento para que os nossos filhos possam ter em nós um conselho seguro, para que eles possam olhar para o pai e para a mãe e ver no pai e a mãe exemplos de servos.
tudo isso aqui é muito importante. São técnicas que nós vamos usar que são importantes, mas lembrar que nós temos que ser o exemplo para os nossos filhos. O exemplo não tem que vir da igreja, o exemplo tem que vir dentro de casa, do pai e a mãe. Nós tivemos uma live aqui, né, sobre o cordeiro, a presença do cordeiro, viver o cordeiro, comer todo o cordeiro. Então a família tem que viver isso nesta hora, porque isso será importante para eles amanhã. A nossa irmã Davina, ela trabalha nas escolas, e ela presencia todos os dias aquilo que está acontecendo com a sociedade, né, Davina? As lutas que as famílias estão enfrentando, como é que os alunos estão vivendo nesta hora, as emoções, as dificuldades que as pessoas têm enfrentado neste momento, não é isso, Davina? Então, a escola realmente acho que é o principal termômetro, né? Porque eles passam um tempo lá. Então, há uma crise de emoções, de depressão, de desestímulo, desinteresse, né? De ansiedade. Tudo isso está acontecendo lá. Agora, pastor, por causa disso tudo, as redes de ensino, elas têm implementado uma metodologia chamada pedagogia da presença. Eu acho importante falarmos sobre isso. É uma dinâmica que se desenvolve nas escolas com o nome de pedagogia da presença. É uma pedagogia criada por um pedagogo, né? É um comportamento desenvolvido por um pedagogo. Em que consiste? É do adulto ele se fazer presente na vida de um adolescente, de uma criança. Por que isso surgiu? Porque se você pedisse um adolescente, um jovem para falar, ele vai assim: ninguém me ouve. Irmãos, é isso que eles falam na escola: ninguém me ouve. E às vezes, né, a irmã falou ali das perguntas que nós vamos fazer. Às vezes o nosso filho, pastor, ele quer falar de algo que nós não perguntamos. Inclusive eles querem falar de algo que eles sabem que nós não vamos concordar com eles. Mas eles querem falar, eles precisam falar, eles querem resolver, porque isso às vezes está incomodando a eles. É algo que eles estão vendo, é um comportamento, é uma situação com que eles estão vivendo e que eles querem falar. Só que é aí que nós temos que ter cuidado dentro do nosso lar. O cordeiro está lá, é preciso uma abertura para isso. É o que a irmã falou, é preciso uma abertura para o diálogo. E a abertura para o diálogo é tirar o tempo. Às vezes não é nem no carro, nem no almoço, nem no café. Estou limpando o carro, meu filho está fazendo uma coisa comigo, né? Puxar uma conversa. E a escola? Aquilo que você sabe que é próprio de uma idade que está ali, do intermediário ou do adolescente. Puxar uma conversa, porque o que nós ouvimos na escola é que eles falam: na minha casa ninguém me ouve. E aí eu queria dizer para os irmãos que na escola existem pessoas preparadas para ouvir os nossos filhos. No portão da escola, geralmente tem uma pessoa que está lá. Isso não é coisa ruim, tá? Isso é uma coisa boa. Que está lá, atento, um olhar atento a quem é que está chegando. Chega um, chega o outro. E a pessoa vai se acostumando com a chegada. E eles percebem, às vezes, que tem uma situação diferente na vida de um adolescente ali. E eles vão criar uma situação do dia para acolher esse menino. E eles acolhem com aquelas dúvidas que às vezes nós não conseguimos e não queremos discutir dentro de casa. E aí que às vezes nós podemos perder nosso filho, porque lá na escola alguém ouviu. E lá na escola, né, é um processo democrático, né, de valorização, né? De tudo permissivo lá dentro. E às vezes nós perdemos nossos filhos ali porque nós não ouvimos. Então, o pastor está falando, o que nós temos visto? Nós temos visto uma geração doente, ansiosa, depressiva, insegura, mas por outro lado, muito cheia de si, porque é fase da adolescência. E eles só vão quebrar essa resistência se nós chegarmos perto deles e ajudarmos a definir o sentimento que eles estão tendo. Somos nós que precisamos fazer isso. O Senhor nos deu autoridade para isso. Não é esperar que a escola pode fazer com aqueles que não estão na presença do Senhor, não com os nossos filhos, né? Que ela faça isso com os outros que não têm essa situação dentro de casa, mas os nossos filhos não,
né? Então, o que é se fazer presente? Hoje, nós trouxemos nossos filhos para cá. O fato de trazer nosso filho para cá já é o quê? É um sinal de que eu estou olhando, estou cuidando do meu filho. Né? Então, não existe um outro caminho a não ser nós nos fazermos presentes para nós orientarmos. Eu queria ler com os irmãos o texto no livro de Samuel, 1 Samuel, sobre Ana. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. O que é essa túnica que Ana fazia de ano em ano? O que é essa túnica? Era só a roupa? Não. A túnica, ela fala dessa veste espiritual. A Ana às vezes eu vejo meu filho todo dia, né? Às vezes eu não vejo meu filho todos os dias. Às vezes eu trabalho fora, o pai, né? O meu filho estuda fora, tem uma situação, eu não estou todo dia ali. A Ana, ela ia de ano em ano, mas ela ia com presença. Ela ia com a presença dela, atenta, né? Se ela fez uma veste, ela esperava que aquela veste coubesse no filho dela. São os dons, a consulta, a oração que ela esperava ver no filho dela ali, longe. Ela esperava ver essa experiência. Então nós esperamos ver essa experiência. É para isso que nós formamos nossos filhos. Eles não oram, não jejuam, eles não consultam a palavra. Consultar a palavra é uma ótima maneira de resolver um problema dele. Vamos consultar o Senhor, meu filho, se isso aqui está certo? E deixar que eles tomem as atitudes deles. Irmã Priscila, tanto a senhora como a irmã Davina falou sobre a ansiedade, né? Alguns cientistas falam que é o mal do século, né? Todo mundo está muito ansioso. Então eu queria que a senhora deixasse uma palavra para os pais, referente a um conselho, como lidar com essa ansiedade com o filho, como é que o pai vai enfrentar isso, vai ceder tudo, não vai ceder. Eu queria que a senhora, dentro daquilo que a senhora, da formação da senhora, pudesse dar um conselho aos pais. Primeiro é importante a gente entender que a ansiedade é um sintoma. Ela não é a causa em si, né? E esse sintoma, ele pode ser acionado por algumas questões, né? Comportamentos repetitivos. Então, o ambiente que essa criança ela vive e ela copia, ela vê os estímulos que ela está recebendo, como o telefone, né? O excesso de informação. É o estilo de vida, né? Até mesmo, se vocês terem uma ideia, a alimentação. Quando a pessoa ela se alimenta de forma inadequada, com muitos estímulos palativos, ali ela começa a se tornar uma pessoa mais ansiosa. E também tem a questão da qualidade do sono, né? Como a criança ela tem estímulos demais durante o dia, às vezes você acha que seu filho está dormindo bem, mas ele não está tendo uma qualidade do sono. Não está tendo ali um sono adequado, a quantidade de sono adequada e nem a qualidade do sono, tá? Como lidar com a ansiedade? É você entender que a ansiedade ela é um sintoma, então é importante os pais conhecer o seu filho para descobrir a causa, tá? Ou buscar ajuda, né? Às vezes, dependendo do nível da ansiedade, nós temos aí o transtorno de ansiedade, precisa de uma ajuda profissional para estar orientando. E no comportamento é a gente identificar os sinais, né? Quais são os sinais da ansiedade? A maioria das vezes é um aperto no peito, e aí a gente entra na questão de conversar com a criança de novo, mais uma vez, porque a criança ela vai te relatar. Se você der a oportunidade, ela vai te relatar como que ela está se sentindo. Se ela fica com a mão suada, a boca seca, né? Às vezes tremendo, uma dificuldade em respirar, né? Então esses são alguns sintomas, dor na barriga, são alguns sintomas de ansiedade. E voltando àquela questão, por que estamos vivendo muita ansiedade com as crianças? A irmã falou uma coisa, que a escola ela está acolhendo as crianças, né? Aquela criança que todo mundo tem necessidade de falar, todo mundo tem necessidade. Pensa o seguinte, a criança ela está aqui no mundo e ela está recebendo vários estímulos, não só do celular, a vida está acontecendo, e ela tem questionamentos, mas ela não tem com quem questionar, ela não tem um ambiente seguro para questionar, e aí ela tem uma carência. Então ela precisa encontrar esse ambiente, alguém que vai dar resposta para ela. E aí às vezes essa resposta ela está no lugar que não é legal, né? Então o importante é a gente criar essa conexão com nossos filhos, para a gente mostrar para eles que é seguro. Então
quando eu tenho um ambiente seguro, aonde a minha criança se sente pertencente. O que é se sentir pertencente? Amada, com atenção, ser ouvida. É o que mais as crianças falam: eu não sou ouvida, ninguém me escuta. É o que mais elas reclamam, de qualquer idade: ninguém me escuta, ninguém me entende, eu não sei quem eu sou. Essas são as dúvidas que a gente mais escuta. Eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu gosto. Então, quando você cria um ambiente dentro do seu lar, onde essa criança se sente pertencente, um ambiente seguro, onde ela pode falar o que for, não importa o que for, você está ali para dar conselho e não para julgar. Automaticamente ela não vai sentir uma carência de ir buscar esse pertencimento em outro ambiente. Ela vai estar fortalecida. E ali, quando ela estiver fortalecida, ela vai saber discernir aquilo que não é legal e aquilo que é legal, aquilo que isso não condiz com o que os meus pais me ensinaram. E ali ela consegue voltar para o lugar que é o seguro, né? A família, e conversa com a família: aconteceu isso. Então isso é importantíssimo, tá? E os sintomas, o pai observar os sintomas da ansiedade na criança. Gente, a ansiedade, ela é algo que é natural do nosso corpo, tá? Nosso corpo, ele entende isso como um mecanismo de defesa. Nosso cérebro, ele entende que é um mecanismo de defesa. Para quê? Para eu lutar e para eu correr. É natural. Só que quando a pessoa ela tem transtorno de ansiedade, é o quê? É uma coisa que está desequilibrada. Qualquer estímulo que ela tem, vem os sintomas. Ela fica travada, ela fica com medo, ela fica insegura. Tem pessoas que têm pânico, síndrome do pânico. Então é importante a gente reconhecer os sintomas para procurar rapidamente ajuda. Irmãos, nós estamos aqui finalizando essa live, né? E dentro do que nós falamos aqui sobre o investimento na vida dos filhos, eu acho que cada pai, cada mãe fez hoje, de estar aqui no Manaim, de tirar um dia para estar junto com o seu filho aqui no Manaim. Nós teremos agora o período da tarde, onde as crianças vão brincar, tem algumas atividades, brincadeira. Participa com o seu filho, esteja ao lado dele. É um momento, esse é o investimento no seu filho. Nós estamos num ambiente espiritual que o Senhor nos deu, e essa é a oportunidade de nós realizarmos o Manaim junto dos nossos filhos. Então valorize isso aí. Esteja ao lado do seu filho na brincadeira, esteja ao lado dele, conversando com ele, compartilhando esse momento com ele, que eu tenho certeza que bons frutos serão colhidos. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para instruir, para educar os nossos filhos, para que eles possam crescer na presença do Senhor e vivendo esta obra maravilhosa que o Espírito Santo tem realizado no nosso meio.